Muito bem? Bom dia, como é que você está? Tudo na paz do Senhor? Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Continuamos orando, clamando, buscando a Deus diariamente, confiando, crendo que o Senhor nosso Deus é poderoso, é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nós temos que nos achegar a Ele, apresentar a Ele com orações e súplicas todos os dias, os nossos clamores, as nossas necessidades e também intercedermos uns pelos outros em nome de Jesus. Esses dias um tanto quanto mais frio, logo pela manhã, mas já está, eu creio que melhorando bastante o tempo. Envie os seus pedidos de oração, vamos clamar, jejuar, orar. Jejum e oração são realmente armas e ferramentas incríveis que o Senhor nos deu e que trazem realmente liberações sobre as nossas vidas. E, complemento a isso, claro, as Escrituras, a leitura da palavra e a meditação na obra do Senhor, em nome de Jesus. Que o apóstolo Paulo diz que temos que ser abundantes na obra do Senhor. Amém? Seguimos então falando sobre a obra do Espírito Santo de Deus, aquilo que nós vimos no derramamento do Espírito Santo de Deus no cenáculo, no Pentecostes, aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, línguas de fogo, depois sinais, prodígios e maravilhas, também ameaças, perseguições, que a obra de Deus, ela não está, na vida de ninguém está isenta de maneira alguma a lutas, a perseguições, a dores, a males, mas a palavra do Salmo diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Então, confiamos realmente no Senhor para que Ele nos dê graça em nome de Jesus. E males e dores ou dificuldades que restam, nós cremos, é o que resta do sofrimento de Cristo, e que Deus nos dê força para caminhar com perseverança em nome de Jesus. Chegamos então em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a partir do versículo 33, né? Aqui é o conselho de Gamaliel. Olha só como é importante realmente essa mensagem para nós hoje. Não desista, continue aqui comigo, eu quero orar por você. Escute. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Aqui, uma vez mais, os apóstolos, uma vez presos por inveja, como falamos ontem, e celebrando um grande milagre e livramento do Senhor, com um anjo que foi enviado sobrenaturalmente, e eles foram colocados em liberdade pela ação daquele anjo. Continuaram pregando no templo e em Jerusalém, novamente foram perseguidos, o sinédrio, o senado, o conselho dos saduceus e fariseus religiosos da época vieram para tomá-los e arrebatá-los novamente, com o intento até mesmo de matá-los, mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, veja, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Esse homem Gamaliel, ele era uma pessoa de reputação e de respeito diante do povo. Ele toma então lá no Sinédrio, esse concílio de homens proeminentes ali das seitas, que julgavam e dirimiam as causas, sobretudo do ponto de vista da lei de Moisés, e eram muito instruídos no âmbito religioso e civil. Ele então toma a palavra e ele traz duas considerações muito importantes.
como que motins ou líderes espiritualísticos ou pessoas que tinham se levantado em movimentos como agitadores na época. E o primeiro é o exemplo de Teudas, que ele diz, insinuando ser ele alguma coisa. A impressão que dá é como se se levantassem falsos messias ou os Henri Cristo da vida. Esses homens levantaram motins e suscitaram confusões e atraíram a atenção de muitas pessoas. Então Gamaliel diz, mas esse Teudas deu em quê? Não deu em nada. Depois Judas da Galileia, no tempo do recenseamento, eu me lembro do recenseamento onde José e Maria vão então para a Judéia para se recensear, enfim. Esse Judas Galileu também foi outro homem que se levantou com um movimento e atraiu a atenção de muitas pessoas. Deu em quê? Deu em nada. Então o conselho de Gamaliel e a reflexão de Gamaliel é o seguinte, olha, Teudas, esse Judas Galileu, se esses homens estão suscitando algo agora que é semelhante a este Teudas ou semelhante a este Judas, então eles não vão dar em nada, como está escrito a palavra de versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os ir, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Escute, obra de homens não se sustenta. Obra de homens, de conselho de homens, de sabedoria de homens, de força de homens, pretextuando ser algo oriundo da obra e da vontade de Deus e das mãos do Espírito de Deus, não prevalecem. Falsas profecias, espíritos enganadores, obras de manipulação que têm enredado muitas e muitas pessoas, aqueles que simulam dons espirituais, ensinam fraudulosamente seus princípios da palavra de Deus, não como um todo, mas daquilo que simplesmente acreditam isoladamente de frações daqui e dali, não prevalecem. Acabam caindo por terra dia menos dia. Então a sabedoria e a visão daquele Gamaliel, ela se torna muito importante. Você vai ver depois o apóstolo Paulo dizendo que ele era criado aos pés de Gamaliel. Sabe? Agora, olha o que ele diz, depois dessa consideração sobre obra da carne, obra de homens. Versículo 39, mas se é de Deus, ou seja, se essa obra é de Deus, de Pedro, João, dos apóstolos, da pregação do Nazareno que ressuscitou, é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Amém? Concordaram com ele. Ou seja, se a obra é do homem, não perecerá. Melhor, se a obra é do homem, perecerá. Mas se a obra é de Deus, não adianta lutar contra ela. E mesmo que tivessem perseguido ou até mesmo façado ao fio da espada apóstolos ou matado cristãos, a obra de Deus proliferou, se multiplicou e foi adiante. Sabe por quê? Porque ela é oriunda do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo de Deus, que torna cativo o coração e a mente, que transforma o ser e a personalidade através do poder grandioso de Jesus Cristo, Filho amado, sua cruz e seu sangue derramado em nosso favor. Em nome de Jesus, que eu e você possamos olhar para essa palavra e compreender que o nosso caminho não é a obra de carne e sangue que não agradam a Deus e não herdam o reino de Deus, mas é a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Uma vez que estamos em Cristo, uma vez que pertencemos ao Senhor, uma vez que amamos ao nosso Deus, uma vez que compreendemos a grandeza da redenção e da remissão, da salvação e do perdão que Ele derramou sobre as nossas vidas e vivemos calçados e calcados na sabedoria da cruz, na sabedoria da misericórdia de Deus por nós pecadores, por intermédio do seu sangue, do nome de Jesus. Abramos espaços em nossas vidas, não às teorias humanas, não aos conceitos e padrões teológicos, quais sejam eles, mas a vida do Espírito em nome de Jesus. E como isso? Através da fé,
através da renovação da nossa vida, da nossa esperança em amor todos os dias. Faça Deus ou não aquilo que esperamos, aquilo que precisamos, estejamos calçados realmente em sua presença. Porque eles viveram perseguições, a vida do servo de Deus não é certinha, pinguinho no i e tudo bonitinho, tem perseguições, tem lutas, tem coisas que não dão certo, outras que não avançam e tais que não prosperam. Sabe o que eu vejo aqui? Vamos parar de viver de ilusões, vamos parar de viver de achismos, vamos parar de viver de considerações humanas, em nome de Jesus, e de humanismo, papo furado, para que Deus realmente possa operar e fazer uma obra na nossa vida, e daquilo que o próprio desenvolvimento pessoal pode pregar e pode levar e instigar e dar vazão a desenvolvimento de características em muitas e muitas pessoas. Sabe o que nos falta, queridos? A despeito de qualquer ciência ou natureza humana, nos falta buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus, com jejuns, com prantos, com o coração quebrantado, compungido, com a nossa vida consagrada diante do Senhor, os nossos joelhos dobrados, reconhecendo todos os dias que não somos nada, que somos pecadores, porque está cheio de gente julgando uns aos outros e falando mais do que possa imaginar, olhando o cisco que está no olho do irmão, sem olhar a trave que está dentro dos seus próprios olhos. Sabe o que tem acontecido? Está cheio de gente ruminando evangelho e ruminando obra de Deus e comendo ovo e rotando caviar, e falidos e fracassados. E quando no fundo, e na verdade, a resposta é do apóstolo Paulo aos Gálatas: começaram no Espírito, mas se aperfeiçoaram na carne. Sabe por quê? Porque se a obra é de homens, ela perece, mas se a obra é de Deus, ninguém pode destruí-la. E que o Espírito de Deus repouse sobre a tua vida. Nessa pequena reflexão, eu gostaria de continuar aqui me delongando nisso que vai aparecendo, os argumentos vão aparecendo na nossa mente. Mas em nome de Jesus, que essa oração possa te fazer meditar e refletir na sua consagração, na sua comunhão com Deus, na sua vida realmente diante do Senhor, e que esse canal, essas orações, esse instrumento que eu tenho apresentado aqui possa fazer a diferença para você. Assim como sei que também muitos outros irmãos têm trabalhos maravilhosos aí, têm te abençoado muito. Mas cuidado, se a obra é do homem, ela não prevalece. Mas se a obra é de Deus, ela vinga, ela vai adiante. E a obra de Deus, ela faz com que um conjunto de pessoas sejam beneficiadas, não somente um. Quando uma única pessoa é beneficiada, uma única pessoa está ótima, maravilhosa e bem, e todos os demais estão derrotados, destruídos, falidos, acabados, alguma coisa está errada. Então, consagre a tua vida, conserte os teus caminhos, vá para a cruz, busque na palavra, peça a Deus, Ele vai te instruir e a verdade dele virá, e você saberá que o novo e vivo caminho em Cristo Jesus é a maior e melhor coisa que poderia ter te acontecido, em nome de Jesus. E se ainda não te aconteceu, eu te convido, venha para fazer parte da obra de Deus, abandonando o pecado e as obras dos homens e as obras da carne e as obras do mundo, em nome de Jesus. Tem vários pedidos de oração por cura de enfermidades, cura do coronavírus. Continuamos orando pelo nosso querido bispo Vlad, que agora foi, pelo que eu soube, desentubado, né? Estava com respiração auxiliar, né? E várias outras pessoas. Orando também pela recuperação daqueles que perderam, outro irmão que foi assaltado e várias coisas, para que o Senhor possa dar superação em nome do Senhor Jesus. Amém? Cura de pessoas que estão em depressão e outros irmãos que precisam realmente de assistência do ponto de vista profissional, orando pela Sueli, para que Deus possa abrir uma porta para ela, nossa querida aqui de Boa das Artes, uma amiga querida de tantos anos, em nome de Jesus. E daquilo que nós pudermos fazer, temos distribuído as cestas básicas no Expresso aqui, na igreja e também na sede e em todos os lugares. E Deus nos dê graça para que nós possamos atravessar todo esse ano, com pandemia ou não, mas sabendo que se a obra é de Deus, ela não vai perecer, em nome de Jesus. Pai de amor, eu te louvo e me alegro por esse dia da hora de oração, por esse dia de consagração, por esse dia que o Senhor fez em nome de Jesus. E quero, Senhor, elevar os meus pensamentos, os meus sentimentos e o meu coração
em sua presença, na direção, Senhor, da tua voz e da tua palavra, porque em meio a guerras e rumores de guerras e perseguições e ameaças e sentenças de morte, a tua obra, Senhor, ela não encontrou obstáculos, ela não parou de maneira alguma, dia algum, a despeito de fraquezas ou medo que aqueles irmãos e terror que aqueles irmãos em Jerusalém passaram e sofreram, Senhor. A obra avançou, escapou por entre os dedos de Satanás e seus demônios, e Herodes, e saduceus, e fariseus, e sinédrio, e cadeias e algemas, por intermédio de anjos, por obras grandiosas e tremendas. E creio, Senhor, da ação do Teu Espírito Santo, que está derramado em nossas vidas. Assim também, Senhor, estou eu aqui, a minha família. Está ali, Senhor, o teu servo, está ali, Senhor, a tua serva, esta casa, esta família que clama e que ora aqui comigo até agora, em nome de Jesus. Socorre, abençoa, traz livramento, envia o anjo, Pai. Põe a mão poderosa do teu Espírito, dá-nos a viver o tempo de Deus, o tempo grandioso do Senhor. Essa é a nossa esperança, no Deus que ressuscita os mortos, que põe libertação aos cativos, que purifica leprosos, que abre a vista aos cegos, que traz a mensagem da palavra que prospera os caminhos dos seus filhos, que os livra, Senhor, da obra do pecado e da morte, da letra, Senhor, e os faz em nome de Jesus serem acrescentados no Espírito do teu poder, do seu poder. Confirma a tua obra, e que toda e qualquer condição, Senhor, de ciência humana, de sabedoria da carne, Senhor, e de parafernálias de influências, ou de astúcia, ou de laços, e, Senhor, de provações malignas e mal intencionadas daqueles que são experimentados na carne, caiam por terra. Dá-nos espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento onde estivermos. Leva-nos e conduze-nos, Senhor, pelas mãos invisíveis do Teu Espírito Santo. Marca um tempo de sinais, prodígios e maravilhas. Acode, Senhor, o aflito. Em nome de Jesus, levanta o enfermo. Dá graça, Senhor, aos necessitados, eu te peço. E todos os pedidos de oração sejam consagrados, apresentados a Ti. Em todas as coisas daremos ao Senhor a honra e a glória. Esperamos em Ti e seguimos confiantes e perseverantes em tão grande salvação. Que o Teu nome seja glorificado. A bênção e a mão do Senhor seja estendida sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, receba o Teu nome, a Tua causa e a Tua necessidade. Eu declaro abençoados e apresentados ao Senhor. Ele é o seu tempo, e a sua grandeza e a sua vontade nos responda. E Ele virá, Ele vem e virá, e creio, nos responderá com portas, com chaves, com soluções, com liberações. Mas de todas as coisas, antes de qualquer coisa que Ele nos dê, nós é que devemos estar nele, para Ele e para a glória dEle, em nome de Jesus. E digo isso por quê? Para que nós não sejamos tentados a desistir dos caminhos do Senhor, como esses irmãos que tenho falado cada dia aqui com você, que foram provados, mas que o bem, o benefício do Senhor transformou suas vidas de tal maneira que eles compreendiam que aquilo era o maior de tudo que eles poderiam viver nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, a resposta de Deus está vindo, em nome de Jesus. Te amo.